Olha que dia lindo! Hoje eu gravei uma música. E sempre quando a gente grava uma música, tem que fazer a mixagem da voz. O que eu fiz? Fiz um beat do nada e ele ficou tão bom que eu quis gravar por cima com a minha voz. E lógico, depois eu vou mandar para os meus parceiros, se alguém quer pular dentro dessa música junto comigo. E é isso, a união faz a força. Então se liga no beat que eu fiz. Coloquei também alguns elementos para tocar em alguns momentos específicos, como por exemplo essa vozinha, que ainda falta mixar ela também. E é isso. Em cima desse beat aqui, eu gravei essas vozes. Eu sou o herói da guerra, entre becos e viela, cortando pela quebrada, torrando aquela vela. Tô em São Paulo, vejo uma gringa, vira minha amiga e me chama de daddy. Se cai no paprazuca, pode ir pra que eu te meto seven. Seguro pela cintura, abalo com a sua estrutura. Do nada o green card na mão do maluco, no país que tem neve. O que eu faço quando eu gravo um vocal? O meu microfone é o BM800 e eu gravo ele com uma mesa de som. Eu não sei se é por isso, não sei por qual motivo, mas sempre ele sai com um ruído, meio que um ruído branco de fundo. E eu sempre tenho que tirar esse ruído. O que eu faço? Tem aqui a faixa de áudio, clico com o botão direito, Edit em Áudio Editor. Aqui do lado você pode perceber que tem a tecla de atalho também que você pode usar. Eu costumo usar a tecla de atalho, então só clico aqui na faixa de áudio, Ctrl E, já abre para mim esse editor. E aí eu seleciono a parte que está esse ruído, venho nessa escovinha, a Query Noise Profile, que ele... falei tudo errado. Mas essa função vai detectar qual que é o sinal do ruído. E aí depois a gente seleciona toda a faixa de áudio e clica em Accept. Com isso, o FL Studio vai identificar qual que é o ruído e vai tirar ele aqui dessa faixa de áudio. Eu sou o herói da guerra, entre becos e viela. E aí a gente transfere aqui para dentro do nosso audioclip. Então eu vou fazer isso com todas as faixas que eu gravei aqui, certo? Pronto, então agora nosso vocal está limpo. E aí eu coloquei aqui no Insert 9, que é onde a gente vai fazer a mixagem desse vocal. O que eu costumo sempre colocar? O equalizador, tá? Para tirar aquelas frequências que eu não quero nessa voz. Então vem aqui em ordem, Step 8, faço um High Pass. E aqui no agudo, Step 8 novamente, Low Pass. Aí vou analisando esse meu vocal. Entre becos e viela, cortando pela quebrada, torrando aquela velha. Eu sou o herói da guerra, entre becos e viela, cortando pela quebrada. Eu sou o herói da guerra. Toma um estanque. E aí após fazer essa equalização, eu coloco um limiter, né? Porque esse nosso vocal tá batendo muito alto aqui na master, ó. Vou fazer um buzz, 3 buzz na verdade, que eu faço para vocal, um para reverb, um para o flash air e um para o delay. O delay e o reverb geralmente seguem a mesma regrinha. Coloco o dry aqui embaixo, size eu aumento, diminuo o bass, vou dosando o decay e aumento o edge em 100%. Eu sou o herói da guerra, entre becos e viela, cortando pela... E o delay eu faço praticamente a mesma coisa. Cadê o delay? 0 no dry, o edge em 100%. Eu sou o herói da guerra, entre becos e viela, cortando pela que... Vou colocar um sidechain também aqui. Meus manos, o que é sidechain? É quando um sinal de áudio controla o outro. Então nesse caso a minha voz está controlando o delay. Quando a minha voz parar de cantar, o delay vai vir. E quando a minha voz voltar, o delay vai dar uma diminuída. Isso daí controla a dinâmica e não deixa os efeitos atrapalharem o seu som. Vou colocar um de-esser também nesse vocal, né? Agora no vocal. O de-esser ele vai tirar esse som de... que muitas vezes é chato para quem tá ouvindo. Percebam.
Se cai no paprazuca, pode ir pra que eu te meto seven. Seguro pela cintura, abalo com a sua estrutura. Do nada o green card na mão do maluqueiro no pai. E agora a gente adiciona um fresh air para dar um brilho, na verdade, né? Vocal Buzz Presence, eu vou aumentar porque esse vocal tá muito grave. E agora é a parte do compressor, onde eu vou delimitar um pouquinho mais até onde esse vocal vai chegar. Só que dessa vez, ao invés de abaixar somente o som dele, o compressor ele vai comprimir, como o próprio nome diz, então ele vai meio que dar uma achatada nesse som. E é bom você dosar ele. A gente vai usar nesse caso para colar o nosso vocal nesse beat. Eu vou criar uma pesquisa para tentar explicar um pouco sobre o compressor. Como vocês podem ver, eu uso um compressor, tem um visorzinho onde mostra o som que está passando por esse compressor. Então ele me mostra as linhas, aonde que está o meu threshold, que é mais ou menos o teto, né, desse compressor, onde que está o ceiling, que é aquela parte onde diminui um pouco o volume. Então aqui, o que a gente fez? Nós equalizamos ela, né, o nosso vocal, com o equalizador, então eu tirei bastante das frequências graves. Eu sou herói da guerra, entre becos e viela cor. Tirei somente as partes que estavam batendo meio errado no nosso vocal, entendeu? Coloquei um compressor junto com um limiter para delimitar até onde o nosso vocal vai na master. Coloquei um deesser, barrar aquelas sinuâncias, né, que a gente fala que são sons de S. Um Fridge Stereo Shape para dar um ganho, né, nesse vocal pelo estéreo. Também um enhancer para controlar esse estéreo. E não que precise, mas eu sempre gosto de colocar autotune para ver se vai ficar top. Eu uso esse autotune velho. Esse beat aqui eu acredito que esteja em Lá alguma coisa, mano. Lá menor natural, então o nosso autotune tem que estar em Lá menor. Tracking eu coloco geralmente em 20, que é a atuação desse autotune. Aqui input type eu vou colocar em low male porque eu tô cantando muito grave. E low male a gente usa para vozes graves. Vocês vão me xingar, mas eu jogo o return speed lá no alto só pra ficar meio dope, tá ligado? Ficar da hora. Segura a brisa porque essa aqui é forte. Toma um skunk que eu trouxe bem lá da norte. 4 da matina e nós caçando o carro. Pode bolar outra bomba, que essa aqui já esfumaçou, subiu pra mente. Tô torrando tudo como fosse nada. Chega aí, parceiro, que nós vai fazer fumaça. Tá ligado como que fica da hora o vocal com autotune? Mas eu vou diminuir bastante o return speed, porque não é essa necessidade, tá ligado? E aumentar um pouquinho o manais. Tô em São Paulo, vejo uma gringa, vira minha amiga e me chama de daddy. Se cai no paprazuca, pode ir pra que eu te meto seven. Seguro pela cintura, abalo com a sua estrutura. Do nada o green card na mão do maluqueiro no país que tem neve. Eu tô ficando alto, tô muito chapado. É madrugada e do nada eu tenho que falar baixo. Segura a brisa porque essa aqui é forte. Toma um skunk que eu trouxe bem lá da norte. Já estendeu pra caralho esse vídeo aqui, certo? Então, tamo junto, é nóis e beijo na bunda, caralho.